A paz do Senhor, queridos irmãos, que alegria, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2023, um dia especial que Deus preparou para nós. E é muito bom estar com você mais uma vez, está entrando na sua casa, você que está nos assistindo a partir da sua casa, a partir dos nossos canais na rede social. Nós louvamos a Deus pela sua vida e é muito bom estar com você cada vez que podemos nos encontrar, ainda que seja eu desse lado, você do outro lado. É sempre bom sentir essa ação do Espírito na unidade, não é? Trazendo-nos para perto através da comunhão e da vida que temos em comum diante do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando um pouco, vamos falar dentro ainda do quadro Ministério Profético. Nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que é importante dentro do Ministério Profético, que é a visão, não é? E muitas vezes nós caminhamos neste mundo e não entendemos e não sabemos o porquê estamos ou para onde estamos indo, não é? O enxergar é libertador. Quando você consegue ver as coisas, isso é libertador, não é? E também, de uma certa maneira, a visão nos une, né? A visão, ela nos une e edifica o corpo, não é? Quando você consegue ver a clareza e a direção. Nós vamos ler um texto que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. São palavras do apóstolo Paulo, numa mensagem que ele vai estar pregando aqui numa sinagoga dos judeus, e ele vai se dirigir aos judeus, não é? Eu usei aqui uma versão de Almeida Revista e Corrigida, porque ela aproxima um pouco mais daquilo que quero falar, né, com você nessa noite. Amém? Nós vamos então fazer a leitura da palavra. Na sequência nós vamos estar ouvindo um louvor, uma canção ao Senhor, e depois nós vamos estar conversando aqui a respeito de alguns pontos dentro desse tema tão maravilhoso, que é o facto de que muitas vezes nós nos esquecemos de dar ouvidos, não é? E a Bíblia está cheia disso, você vai ver no livro do Apocalipse, está cheio disso, o Senhor exortando a igreja, dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, que possamos ouvir a voz do Senhor por meio da boca dos seus profetas, não é? E entender aquilo que Deus quer para nós. Vamos orar e, na sequência, vamos ler a palavra, depois ouvir aqui uma canção, e depois vamos estar conversando um pouco aqui. Você pode deixar as suas perguntas, você pode fazer os seus questionamentos, que teremos o maior prazer em responder a cada uma das perguntas que forem colocadas. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai que está nos céus, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por todas as coisas que Tu tens feito por nós, por esse dia tão especial, por esta oportunidade que eu tenho de estar aqui com os meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, esta aula nesta hora, ungindo e abençoando, ó Deus, a minha vida e também a vida dos meus irmãos. Sê conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos então ler as Escrituras. Vamos ler o livro de Atos, capítulo 13, versículo 26 ao 30, e vamos ficar com o verso 27, uma parte do verso 27, amém? O texto vai dizer assim: varões irmãos, filho da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Porque, por não terem conhecido a este, referindo-se a Jesus, os que habitavam em Jerusalém, os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrita, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Que palavra poderosa de Paulo, não é? Vamos então ouvir o louvor, uma canção ao Senhor, e espero que você abra o seu coração em adoração a Deus durante o momento que essa canção ela for ministrada ao nosso coração.
Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém? Muito bem, queridos, estamos aqui de volta então, depois deste louvor maravilhoso. Vamos meditar um pouco aqui nesta palavra que acabamos de ler, esse texto tão maravilhoso. A declaração que temos, que acabamos de ler, né, como um todo, ela carrega um significado que compreende muita história aqui, não é? O apóstolo Paulo está se dirigindo aos judeus e falando com eles: olha, todos os sábados a lei, a voz dos profetas eram lidos na vossa sinagoga. Durante anos e séculos, vocês escutaram a leitura da voz dos profetas e, entretanto, quando chegou o momento exato em que vocês deveriam reconhecer
que estavam vivendo um momento profético, que estavam dentro de um contexto profético, e que aquele que havia sido prometido estava ali agora com vocês, quando chegou esse momento, vocês não reconheceram. Antes, pelo contrário, vocês crucificaram-no, né? Sepultaram-no, mas Deus não deixou que ele ficasse lá, Deus o ressuscitou. Amém? Então, para a aplicação direta e imediata aqui desse texto que acabamos de ler, né? Se as pessoas referidas aqui, eles são aqui, o texto que Paulo vai colocar, ele faz referência aos moradores de Jerusalém e os governantes desse povo. Se eles tivessem se beneficiado dessas coisas, que eram coisas tão familiares. Por que familiares? Porque todos os sábados eles escutavam a leitura da mesma coisa. E se eles tivessem comportado de uma forma diferente do que comportaram, não é? O resultado teria sido totalmente diferente. Né? Toda semana, sábado após sábado, né? Estendendo-se por anos, né? E até séculos, eles ouviram a leitura dessa voz dos profetas, desse clamor dos profetas para com Israel. Porém, quando chega exatamente o ponto em que eles deveriam estar prontos, eles falham em reconhecer que estavam ouvindo aquelas vozes, e aquelas vozes estavam se cumprindo agora, no tempo deles. Né? Eles agiram de uma forma completamente oposta àquelas mesmas coisas que eles liam todos os sábados, que eles ouviam, não é, com seus ouvidos todos os sábados. Né? Embora, sob a soberania de Deus, aquilo teria que ser daquela maneira, não é? Ao não dar ouvido à voz dos profetas, eles estavam cumprindo as Escrituras, porque as Escrituras vai falar exatamente a respeito disso, dessa rejeição, não é? E eu trago isso para o nosso tempo. Nós estamos vivendo também um tempo profético e poucas pessoas estão atentas, não é? A esse momento em que estamos vivendo, ainda que muitos homens de Deus, mulheres de Deus, ao longo da história, têm falado a respeito desse tempo que nós estamos vivendo. Entretanto, muitas pessoas estão apercebidas, elas estão completamente distraídas em relação à realidade do tempo em que estamos vivendo. Mas voltando aqui para o nosso texto, seguramente esta palavra, né, é uma advertência, foi uma advertência que Paulo estava trazendo a este povo, não é? E é também uma advertência para nós, para cada um de nós. Isso representa uma terrível possibilidade. É algo realmente terrível que está aqui diante de nós. Ouvir repentinamente as mesmas coisas e não reconhecer o significado daquilo que sempre estamos ouvindo. Sempre se fala a respeito, por exemplo, da parousia, da volta de Jesus, que Jesus vai voltar. Mas nós ouvimos isso, mas isso se tornou tão comum para nós, que nós nem... É como se fosse mais uma coisa a se colocar naquele quarto onde a gente raramente vai lá, num quarto de despejo, onde você coloca coisas que você não usa comumente. E assim vivemos, assim tocamos a nossa vida, não é? Comportamos, muitas vezes, de maneira completamente contrária àquilo que é o interesse de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que o Senhor está falando conosco. E isso, claro, vai trazer a nossa ruína. Se não atentarmos para a voz dos profetas, se não atentarmos para a voz daqueles que nos falam ou nos falaram em nome do Senhor, isso vai levar-nos à ruína, não é? Quando deveria ser de uma maneira diferente, porque a voz dos profetas deveria ser para nos alertar, para nos advertir, para chamar a nossa atenção, para falar conosco: olha, muda, né? Altera o curso aí da sua vida, você não pode seguir por aí, você tem que ter uma perspectiva diferente, não é? Então, o ponto que temos aqui é exatamente esse. Há uma voz nos profetas que pode ser esquecida, que pode ser simplesmente ignorada, né? Há um significado em tudo isso que é trazido até nós, que muitas vezes não conseguimos compreender. E o resultado disso é desastre. O resultado disso
é que as pessoas em questão, aquelas que não estão dando ouvido à voz dos profetas, aquelas que não estão entendendo o significado daquilo que os profetas estão falando, essas pessoas podem acabar as suas vidas em um grande desastre, não é? Então, a voz dos profetas ecoa ainda nos nossos dias. Deus ainda está bradando na terra. E isso sugere que há algo além das meras coisas, não é, que o profeta diz. Por exemplo, você pode ler uma profecia e, entretanto, não escutar a voz do profeta. Porque, veja bem, há uma coisa aqui que é chamada a voz, não é? Nós podemos ouvir um som, nós podemos ouvir palavras, nós podemos ouvir diversas coisas, porém, podemos não estar ouvindo a voz. Por que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não é? Porque há o perigo de se ouvir, não é? Sons, há o perigo de se ouvir palavras, mas não entender o significado daquilo que está sendo dito, não é? Isto é algo que esse texto está falando aqui para nós, está trazendo de uma forma clara. Todos os sábados vocês escutavam, entretanto, aquilo não entrou no coração de vocês. Vocês achavam que não estavam vivendo uma época profética, no entanto, vocês estavam exatamente dando cumprimento a uma era profética. E esta é exatamente o que está acontecendo em nossos dias, não é? As pessoas ouvem, né, mas não ouvem a voz. Estão ouvindo sons, estão ouvindo muitas coisas na internet, não é? Estão ouvindo muitas conversas por aí, mas não conseguem ouvir a verdadeira voz dos profetas de Deus que estão falando nesse tempo. E a voz dos profetas precisa ser ouvida. Nós precisamos dar ouvidos àquilo que o Senhor falou e está falando através dos seus profetas. Deus ainda tem profetas nesse tempo em que estamos vivendo. Algo que é digno de nota aqui é o seguinte, que na medida em que você avançar através da leitura, por exemplo, se você for ler o livro de Atos e você avançar na leitura deste capítulo, principalmente do capítulo 13, você será capaz de reconhecer que essa pequena passagem que temos aqui, que está no verso 27, está inserido num contexto muito crucial, num momento decisivo na vida dessas pessoas. Este capítulo, se você olhar para ele, né, para começar, ele marca o desenvolvimento de algo, não é? As missões aqui estavam começando, os grandes empreendimentos missionários estavam aqui no seu nascedouro, não é? Lá em Antioquia, havia um grupo de líderes, um grupo de irmãos escolhidos por Deus, que se reuniam para orar. E o Espírito Santo vai, naquela reunião de oração, dizer: olha, separa-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Deus tinha uma obra específica para eles. E este foi um novo desenvolvimento, um mover diferente. Algo foi mais abrangente, bastante significativo aqui dentro desse contexto, não é? Então, esse capítulo marca aqui um período de uma transição no livro de Atos, em direção a algo que estava para acontecer, algo poderoso que estava para acontecer. Agora, porém, você pode observar que não termina o capítulo sem antes chegar a esse ponto de crise. Que ponto de crise é esse? Esta crise se tornou inevitável quando, num certo lugar, né, uma grande multidão se reuniu e os judeus, recusando-se a obedecer, a ser obedientes à palavra que Paulo estava pregando, o que acontece? Eles criam um tumulto aqui. Paulo está trazendo as boas notícias do Evangelho. E, entretanto, aqueles mesmos que crucificaram o Senhor, claro, as figuras eram as mesmas, eram outras, mas o espírito que operava, o espírito operante, era o mesmo que estava agindo, aquela mesma turba que gritava: crucificam, crucificam, sem entender
que estavam vivendo um momento profético, aqui de igual maneira. Esses homens criaram aqui um grande tumulto e queriam apedrejar Paulo. E Deus estava, claro, nos momentos de crises, né? Você pode observar em toda a história da igreja, que é exatamente assim, Deus está querendo conduzir o seu povo para algo diferente, para algo novo, né? Então, aqui você pode observar no verso 46 do capítulo 13, que os apóstolos, eles vão fazer aqui um pronunciamento interessante. O verso 46, por favor. Eles vão dizer assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Observe que, quando nós deixamos de ouvir a voz profética através de um homem de Deus, o que acontece? Deus está, talvez, não é? E na maioria dos casos foi assim, criando uma crise para que, através dessa crise, um propósito maior do Senhor seja alcançado, seja realizado. Então, enquanto uns rejeitam, e quando rejeitam, não é, a verdade, a palavra revelada, a voz dos profetas, Deus então não tem o que tratar mais com essas pessoas, né? Ele vai buscar corações que estejam dispostos. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Se nós não pararmos para ouvir a voz dos profetas que tem sido ministrada a nós, que tem sido falado aos nossos corações, se nós taparmos os nossos ouvidos para esta realidade, o que vai acontecer é que Deus vai em busca de outro povo que queiram e que estejam dispostos a ouvir e entender o significado daquilo que está sendo dito, né? Aquilo que está sendo pronunciado. Então, Paulo aqui, ele vai citar a profecia de Isaías 49, versículo 6, né? Como fonte de autoridade. Olha o que está escrito em Isaías 43. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Observe que aqui Paulo ele vai fazer citação, aqui nesse texto de Atos 13, ao livro do profeta Isaías 49, 6. Né? Essas foram época na história de Israel em que o povo rejeitou a voz de Deus e Deus então se volta, né, para no caso aqui, os gentios, né? E os judeus aqui sendo deixados de lado, você vai observar, e os gentios de modo muito deliberado, eles são trazidos agora para a cena. Deus então agora tem um novo povo de interesse, e esse novo povo de interesse é exatamente os gentios, não é? Eis que eu vou vos enviar para seres a minha salvação entre os gentios de longe, para serem luz dos gentios. Não é? E o apóstolo Paulo agora, ele deixa os judeus e vai, né, em direção aos gentios. Ele vai anunciar o evangelho aos gentios, conforme a profecia que já estava feita a respeito da vida dele, lá no capítulo 9 do livro de Atos. Então, por essas razões, irmãos, é que os judeus tinham ouvido esses profetas, sábado após sábado, porém não tinham ouvido as suas vozes. Eles não conseguiam perceber o que estava diante deles. E às vezes me preocupa isso, porque a palavra de Deus está sendo ensinada e pregada, e muitas vezes as pessoas, não somente os crentes, mas também pastores, não conseguem ouvir a voz dos profetas. O que Deus faz? Deus vai porfiar para sempre conosco? Deus vai estar para sempre tentando nos trazer aos trilhos? Não, vai chegar um momento em que você será colocado de parte. Se você não parar para ouvir a voz dos profetas e mudar a sua atitude e entender que você está vivendo um tempo profético, Deus pode tirar você. Deus pode isolar você. Talvez você até vai continuar como pastor, vai continuar como crente, vai estar dentro da igreja, mas vai ser aquele crente que salvo, porém infeliz. Vai ser aquele pastor que é salvo, porém sem brilho, não é? Porque o que está aqui colocado
é que se nós não pararmos para ouvir a voz dos profetas, isso pode significar até mesmo condenação. Nós podemos exatamente estar até condenando as nossas almas ao inferno ao rejeitarmos a voz que é falada por meio dos profetas. Então, grandes coisas dependem de ouvir a voz. Grandes coisas, né? Nós precisamos estar atentos em ouvir aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que Deus está ministrando aos nossos corações. Falhar em ouvir pode levar a uma perda irreparável. Você pode ainda estar até exercendo funções dentro da igreja, mas sem o aval e a bênção de Deus. Deus já retirou o seu espírito de sobre você. Não foi isso que Deus disse para a igreja de Efésios? Quando ele fala, olha, retorna onde caíste e pratique as primeiras obras, porque senão eu virei até ti, eu virei até você, e eu tirarei o seu castiçal. Ou seja, eu tirarei a minha presença. Isso aqui significa que é possível você permanecer como instituição sem a presença de Deus. É impossível você permanecer como igreja, mas como instituição é possível. Como algo profissional é possível. Como um profissional de púlpito, como alguém com carisma, como alguém com retórica, é possível. É possível você até ter muitos adeptos, e esses adeptos serem até acrescidos. Mas é impossível você ter igreja sem ter a presença de Deus. A presença de Deus, ela é determinante para que haja igreja. A igreja é dele. E se ele não é bem-vindo, logo não há como existir igreja aqui. Ok? Não é a minha intenção dar início aqui a questões de profecias sobre judeus, ou sobre gentios, ou coisa e tal. O meu objetivo aqui é chamar a sua atenção para essa grande verdade. De um lado, não foi algo pequeno falhar em ouvir as vozes dos profetas. Mas, por outro lado, você percebe que os gentios se regozijaram. Enquanto os judeus, é triste o lado negativo, não é? Eles rejeitam aqui, não é? A falha deles daqui não é pequena, mas você pode ver o que acontece a partir disso. Enquanto uns não ouvem e rejeitam e criticam e zombam e não fazem caso, outros se regozijam, se alegram, agarram a esta verdade, vivem e praticam essa verdade. É dito aqui no texto que quando os gentios ouviram isto, no capítulo 13 que é dito, eles se alegraram e glorificaram a palavra de Deus. Olha que diferença. Enquanto uns não querem, outros estão regozijando pela oportunidade de ter o que estão tendo diante deles. Amém? Há aqui uma verdade viva importante para pensarmos. Em ambos os lados aqui, é algo terrível. Primeiramente, é algo terrível em falhar em ouvir, e é algo tremendo ouvir e dar crédito àquilo que está sendo dito, não é? Está aí o versículo na tela para nós. Os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Olhando para dentro disso aqui, são dois lados que temos. Uns rejeitam, né? E outros se regozijam, alegram. Há aqui uma festa, há aqui uma festa de gozo, de alegria na presença de Deus. E eu penso que isso seja base e motivo suficientemente sério para chamar a sua atenção para esta realidade que eu estou colocando aqui. Eu creio que isso é suficiente para que você possa abrir a sua mente e entender o que Deus está falando com você. Deus está chamando a sua atenção aqui, não é? Observem, se você for um leitor cuidadoso das Escrituras, eu não estou dizendo um leitor relapso, não. Eu estou dizendo um leitor cuidadoso, que lê e observa. Um leitor que vai comendo as Escrituras, não somente lendo, porque ler toda a gente pode ler. Agora, degustar
né, da palavra, isso é para poucas pessoas. Nem todos, de fato, têm esse interesse. Por quê? Porque isso vem de intimidade, vem de ter vida com Deus, vem de ter vida no altar. Isso não é uma coisa que se adquire assim. Esse paladar pela palavra, esse gosto pela verdade. Isso não é uma coisa assim que você pode obter assim, pronto, de uma noite para o dia, né? Você tem que adaptar o seu paladar àquela comida nova que está chegando até você. Então, se você é um leitor do tipo atento das Escrituras, você vai observar que os profetas do Velho Testamento falaram muito no Novo Testamento. Há muitos, talvez os livros dos profetas sejam os mais citados em todo o Novo Testamento, né? Vamos agora olhar mais de perto para esta questão do que os profetas falaram. O que eles disseram, não é? Um fato de grande significado é o seguinte, que os profetas têm grande espaço no Novo Testamento. Você, ao ler o Novo Testamento, como eu disse com atenção, você vai observar isso. Os evangelhos dão grande atenção. Olha como as coisas estão feitas simetricamente. Deus é um Deus de muita sabedoria, não é? As Escrituras Sagradas, elas são uma fonte importantíssima quando você a estuda com entendimento. Observe que a maior parte das citações do Novo Testamento, dos Evangelhos, fazem referência aos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Se você observar, você vai ver exatamente isso. O texto muitas vezes vai dizer, para que se cumprisse o que foi falado pelo profeta. E aí faz uma citação desses profetas. Você que é um leitor da Bíblia Sagrada, certamente ao ler os evangelhos, já deve ter se deparado com esta frase, né? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E se você for buscar o texto paralelo desta palavra, você vai ver que a maioria das citações que temos nos evangelhos, elas estão relacionadas aos profetas maiores, não é? Mas quando você sai dos evangelhos, observe que isso é algo muito interessante. Quando você sai dos evangelhos e entra no livro de Atos dos Apóstolos, né, e vai para as epístolas, tanto as paulinas como as gerais, né, você se move basicamente naquilo que nós denominamos como profetas menores. É interessante isso, não é? Foi uma observação assim que me ocorreu, que a maior parte das citações de Atos para frente faz referência aos profetas menores, ao passo que os evangelhos faz mais referência aos profetas maiores. Esse profeta menor e maior, claro, não porque fosse de valor menor ou de valor maior, né? Mas porque os registros de seus escritos foram menor, né? E no caso dos outros foi assim maior. E é tremendamente impressionante e significativo que esses profetas menores possam ser notados tão extensivamente no Novo Testamento. Os profetas menores. Há muitas citações deles, não é? Eles são citados mais de 50 vezes no Novo Testamento. E é importante a gente parar para pensar nisso, né? Agora, quem eram esses profetas? Maiores, menores? Quem eram esses profetas? Os profetas foram homens de visão, irmãos. Foram homens que viram para além dos seus dias. Foram homens que conseguiram enxergar, não é? Para tempos muito, muito posteriores. E se você pegar, por exemplo, as muitas visões de Daniel, as muitas visões do profeta Zacarias e de outros profetas, como Isaías e outros, não é? Visão do profeta Jeremias e outros, você vai ver que eles estão, como profeta, falando de uma realidade talvez imediata, mas eles estão vendo muito para além, não é? Muito para além. O profeta Daniel, por exemplo, ele consegue enxergar, Deus mostra para ele todo o trajeto de Israel até a sua redenção final. Até a sua redenção final, com a vinda de Jesus para Israel. Não é? É claro que em toda esta visão que ele tem, ele não consegue enxergar a igreja.
porque a igreja, né, ela está aí entre a 69ª semana de Daniel e a 70ª semana de Daniel. Então a igreja está inserida exatamente aí, e Daniel tenta ver a igreja, mas o anjo diz assim: olha, cerre a visão, porque essa visão ainda é para muito tempo. Não é? Vai-te na tua sorte. Daniel tentou insistir ainda, e o anjo fala: não, vai-te na tua sorte. Então, veja bem, esses profetas foram homens de visão, foram homens que enxergavam. Então, a partir desse significado geral, dois fatores aqui aparecem para nós. Primeiro, né, que temos em relação aos propósitos, né, que Deus tinha com tudo isso, em relação à vida dos próprios profetas. Né? O que Deus tinha na vida desses homens? Quem eram eles? Quais eram os propósitos de Deus? Por que esses homens, esses profetas, eles têm tanto espaço no Novo Testamento? Bem, a resposta a isso será basicamente, eu teria que responder essa pergunta com outra pergunta, né? O que significa profetas? Nós já falamos um pouco aqui a respeito disso e demos aqui algumas pinceladas. Os profetas, segundo está escrito em 1 Samuel 9:9, os profetas, eles eram videntes, não é? Eles eram videntes. Eles eram homens que enxergavam, né? E em enxergar, né, eles desempenhavam um papel de olhos para o povo de Deus. Eles enxergavam aquilo que o povo não estava vendo, não é? Eles conseguiam ver para além daquilo que era a visão normal e natural de uma pessoa, de um dos filhos de Israel. Então, os profetas, esse é o primeiro ponto que você tem que observar, eles eram homens de visão. E o amplo espaço que esses homens, que a profecia desses homens tem no Novo Testamento, certamente é explicada, né? É explicado por essa capacidade de ver. Eles estavam vendo, não é? Muito para além do tempo em que eles estavam vivendo. Eles conseguiam enxergar os dias muito posteriores. Isaías, por exemplo, profetiza 700 anos antes de Cristo, não é? Moisés vai profetizar cerca de 1000 e tal anos antes de Cristo. E assim por aí afora. Outros profetas profetizaram a respeito do Cristo anos antes da chegada do Cristo e profetizaram detalhes, não é? Profetizaram detalhes a respeito da vinda de Cristo. E essas profecias são mencionadas, claro, no Novo Testamento. E a outra questão que temos aqui é que essa visão, o que elas representavam em si mesmas, não é? Eu não estou preocupado neste momento em falar sobre o que a visão era, não é? Ou o que a visão é. No momento eu sinto que o Senhor está mais interessado no seguinte fator: a tremenda importância da visão espiritual para que o povo de Deus cumpra a sua vocação. Né? O que é a visão, ou o que ela era naquele tempo, o que ela é hoje, não é? Não é esse o meu foco. Eu poderia falar sobre isso, mas o meu foco na minha ministração hoje não é esse. Pode ser que posteriormente eu possa falar sobre isso, mas o meu foco aqui é exatamente mostrar a importância da visão espiritual para que o povo de Deus possa cumprir a sua vocação. Você nunca vai poder cumprir o seu chamado plenamente se você tiver de olhos vedados. Né? Se há uma venda nos seus olhos, você não consegue cumprir o seu propósito. Você precisa que os seus olhos sejam abertos. Você precisa enxergar bem. Porque se você não enxerga bem, como é que você vai conduzir outros? Jesus vai chamar os líderes religiosos do seu tempo de guias cegos. E ele vai falar: um cego guiando outro cego, ambos vão cair no buraco. Ambos vão perder as suas vidas. Então, é de suma importância que observemos o que está sendo dito aqui. Porque você jamais poderá cumprir a sua vocação, né? Seja ela a vocação como um líder, como um pastor à frente de uma igreja, ou à frente de um ministério, ou à frente de um departamento da igreja, ou seja, à frente do que Deus te colocar.
de qual projeto Deus te colocar. Você não pode seguir sem visão. Isso é uma loucura, isso é um desastre, isso é suicídio. Você precisa enxergar para cumprir a sua vocação. Você não pode simplesmente sair e fazer. Você precisa ver. Você precisa ver. Jesus falou com os fariseus daquele tempo, no capítulo 9 do Evangelho de João, ele disse: olha, eu vim a este mundo para juízo, a fim de daqueles que dizem, que pensam que vêm, sejam revelados que realmente eles estão cegos. E aqueles que não conseguem ver e acham que não conseguem, mas a visão deles será aberta, conforme Lucas 4,18, né, que ele veio para abrir os olhos dos cegos. Esses que acham que estão cegos, os olhos deles sejam abertos, para que eles possam conseguir ver as coisas. Porque, como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Esse é um grande problema, mas eu posso acrescentar a esse ditado, dizendo que o pior cego é aquele que tem a oportunidade de ver e se recusa, por conta de orgulho, por conta de bobeira, por conta de preguiça, por conta de muitas vezes não querer pagar o preço para ter essa revelação de Deus, para que os seus olhos sejam abertos. Não estão dispostos a se colocar ao escrutínio do Espírito Santo de uma forma plena, se colocando sobre o altar de Deus como sacrifício, para que o eu possa morrer e o Cristo seja manifestado em nós. Essa é a pior cegueira. Essa é a pior cegueira. A coisa toda se resolve numa questão apenas de visão, irmãos. De visão para a vocação. Você precisa enxergar para onde você está indo, né? E a vocação jamais pode ser cumprida sem visão. Você não pode cumprir o seu ministério, preste atenção, se você não conseguir enxergar. Agora, você é pastor, está dentro de um ministério, mas você não está dentro da visão do seu líder. Isso é algo que se chama divisão. Quando você acrescenta uma visão, a visão já existente. Você não pode acrescentar uma visão à visão já existente, sem dividir. Quando você acrescenta uma visão à visão que já existe, você está dividindo. Você está dividindo. Ainda que aquilo que você esteja vendo seja bom aos seus olhos, mas se você está sob uma liderança, você tem que estar dentro da visão desse líder. Você não pode fazer as coisas segundo a sua mente, ou segundo aquilo que você acha. Se você acredita que o homem de Deus que está sobre a sua vida é um homem de Deus, é uma pessoa enviada por do Senhor, para cuidar de você, para orientar e dirigir você, então veja bem, você precisa entrar na visão desse líder. Você não pode simplesmente caminhar com alguém que você não compartilha da mesma visão. É melhor ser honesto, abrir o jogo e dizer: olha, meu pastor, eu sinto muito. Eu gostaria muito de caminhar consigo, mas eu não consigo enxergar as coisas nessa mesma perspectiva que você está enxergando. Não é? E peça a bênção e siga a sua vida dentro daquilo que você acha que é o melhor. Agora, se você vai caminhar com alguém, você tem que abrir mão daquilo que você acha. Você tem que se encaixar dentro da visão. Por quê? O que a visão significa? Né? Visão significa propósito para a vida. Propósito para a vida. Assim, por um momento, nós vamos discorrer sobre o lugar da visão, o lugar que ela ocupa. E você não irá pensar que estou falando sobre visionários. Não é? Não é disso que eu estou falando aqui. Eu não estou falando, eu estou falando de algo específico. Né? É a visão clara e definida. É disso que quero falar. Os profetas conheciam aquilo que falavam. Eles estavam falando não de coisas que eles não entendiam, não de coisas que eles não haviam visto. Eles não estavam inventando coisas da cabeça deles. Deus abriu os seus olhos e eles conseguiam enxergar. Não era meramente ideias abstratas que eles estavam julgando ao vento. Coisas sem sentido, mas era algo muito bem definido. Se você observar, volto aqui novamente, se você for um leitor dedicado e um grande observador das Escrituras,
Você vai ver, vai conseguir compreender a construção profética, não é? Como é feita a construção profética. E isso é maravilhoso, isso é libertador, isso é tremendo. Quando você consegue enxergar como é que a profecia ela é construída, de onde ela vem e para onde ela está sendo conduzida. Porque você não pode sair disso e ser profeta de Deus. Há uma condição para se ser profeta de Deus, não é? Então, veja bem, irmãos, visão é algo muito específico. É algo com o qual o Senhor está interessado. Deus está interessado que os nossos olhos sejam abertos, né? E tem sido algo dominante, que você tenha clareza nas coisas, que você veja as coisas com distinção, que você consiga distinguir as coisas, que você consiga ver a precisão das coisas. Não ficar tateando no escuro, hoje estou para aqui, amanhã estou para ali, hoje vou para o norte, amanhã vou para o sul, Deus me falou que é para ir para tal lugar, aí daí a pouco já não é para lá mais, é para cá, daí a pouco já não é mais para cá, é para outro lado. Irmão, não pode ser assim, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso não é visão. Isso não é visão, isso pode ser outra coisa, menos visão. Pelo menos visão espiritual não é, né? Então, havia algo que dominava, de modo que todo o propósito da existência em si estava inserido nessa visão, não é? Havia algo dominante dentro disso. Então, essas pessoas estão numa posição onde conhecem o porquê de existirem. Eles olham para si mesmos e eles entendem a razão pela qual eles vivem neste mundo. Você não existe nesse mundo para si mesmo. Você precisa descobrir aonde você está na profecia de Deus. Aonde você está no calendário profético de Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Amém? Essas pessoas que têm os olhos abertos, elas conhecem o propósito para o qual estão vivas. E são capazes de dizer qual é esse propósito, né? E o horizonte dessas pessoas, está circunscrito a esta visão. Eles não conseguem ver outra coisa. Amém? Elas, com toda a sua vida e em todos os seus aspectos, resume toda a sua vida nesta visão. E depende dela para caminhar. Você não pode dar um passo sem ver, irmão. Você não pode dar nem mais um passo. Como diz o apóstolo das missões em África, sem Jesus nem mais um passo, com Jesus em qualquer lugar. Com Jesus e sem Jesus significa com visão e sem visão, com olhos abertos e com olhos fechados. Ele diz, com olhos fechados não dou mais um passo, com eles abertos eu posso ir para qualquer lugar. Amém? Elas, com toda a sua vida e todos os seus aspectos da sua vida, elas concentram tudo nesta visão, naquilo que é o que o Senhor revelou ao coração delas. É o único objetivo que determina tudo para elas. Eu às vezes ouço o pastor dizer, não, eu não tenho chamado específico, eu não tenho nada específico. Irmão, pare um pouco e pense, porque você não é polivalente. O corpo não é formado por um membro só. Todos nós temos o nosso lugar no corpo de Cristo. Todos nós temos a nossa posição no corpo do Senhor e tem uma obra específica que Deus quer que a gente faça. Você não pode ser leviano à visão celestial. Paulo diz, eu não fui desobediente à visão celestial. A visão de Deus para mim era clara. Deus me mostrou algo sobrenatural. Ele abriu os meus olhos e eu não posso ficar indiferente a isso. Agora, como é que eu vou caminhar? Não, olha, o meu chamado é para onde o pastor quiser me mandar. Espera aí, as coisas não são assim, não é? Tem que haver um testificar, e eu creio que o seu pastor, ele tem visão. Eu creio que o seu pastor, quando te envia, ele sabe o que está fazendo. Mas, escute bem o que eu vou dizer, você também precisa estar com seus olhos abertos. Você também precisa enxergar e olhar na mesma direção. Amém? Não é apenas viver nessa terra, é fazer muitas coisas
não é apenas viver nessa terra e fazer muitas coisas, serem bem-sucedidas, você construir grandes igrejas, grandes templos, e grande isso, grande aquilo. Isso não é isso, a visão não é isso, né? Mas a visão é tudo nesta vida, né? É tudo para você. E é ela que dá o sentido à sua vida. Você pode ter construído 10 templos, 1000 templos, sei lá. Você pode ter uma igreja abarrotada de pessoas e está às cegas. Vocês acham que eram poucas pessoas que seguiam os fariseus? Não. Os fariseus tinham muitos seguidores. Se você observar, a Bíblia vai falar de uma grande multidão que estava ali em coro junto com os líderes religiosos. Crucificam, crucificam. Não era um pequeno grupo de pessoas, era um grande grupo de pessoas. Então, um líder cego, ele pode arrastar atrás de si multidões. Um fariseu, ele pode trazer atrás de si multidões. Então, ter muita gente seguindo não significa que você está no caminho certo. Não é necessário levar você através da história, né, de Israel, e levar você para que você possa ser dominado por essa verdade. Para que você possa compreender que isso é bíblico. Eu creio que você tem conhecimento bíblico suficiente para saber encontrar aonde está aquilo que Deus quer dizer e quer falar consigo. Onde estão as profecias que enquadram dentro disso que eu estou a falar. Você sabe muito bem que quando Israel estava numa posição correta, centrado no único objetivo, como é que as coisas aconteciam? Observe bem, quando Israel clamava a Deus, o que acontecia? Quando eles voltavam para aquilo que era a visão que Deus havia dado, o que acontecia? Quando um líder chamava o povo para seguir aquilo que Deus havia determinado, o que acontecia? E quando eles abandonavam essa mesma visão, o que acontecia na vida deles? Não é diferente conosco hoje. Quando você entra para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, as coisas começam a caminhar e andar e mover. Você vê a aprovação de Deus, o fogo de Deus manifestando e a glória de Deus manifestando como sinal da aprovação de Deus, de que aquilo que você está fazendo, Deus está aprovando. Mas é triste quando você percebe que por melhor que você faça as coisas, nada acontece, nada passa. Parece que estamos tristes diante de resultados bons. Não ficamos nem um pouco animados com as grandes conquistas que estamos tendo, antes pelo contrário. Nós nos sentimos frustrados diante delas. Nada preenche, nada satisfaz, você nunca está feliz, você sempre está apressa, preocupado com o que pode acontecer, você está preocupado com um membro que possa dividir a sua igreja, com um lobo que está tentando arrastar uma ovelha sua. Querido, se nós nos concentrássemos em ensinar as verdades bíblicas para o nosso povo, aqueles que querem a verdade, se você as ensinam, essas pessoas não vão sair de perto de você. Por mais que a proposta do outro lado, de um lobo, seja melhor aos olhos humanos, eles não vão deixar, porque eles, aleluia, foram acoplados à sua visão. Eles conseguem enxergar que na sua vida há uma luz de Deus, há um brilho de Deus. Você não precisa viver preocupado. Eu tinha 100 pessoas, não sei, eu tenho que preservar essas 100. E nem posso mexer com mais nada, porque senão vou perder essas 100. Queridos e queridas, em nome de Jesus, você é um homem de Deus e de visão. E a ordem de Deus para você é marchar. A ordem de Deus para você é caminhar, é seguir em frente, é não parar. É não se deixar abater por aqueles que não querem estar com você.
E às vezes não querem estar com você, não é porque sejam maus, mas possivelmente é porque o tempo deles na sua vida terminou. E agora eles querem seguir por outro lado. E que eles vão na bênção. E que Deus trará outros para ser agregado a você. E o caminho continua, sem crise, sem estresse, sem dificuldade. Você sabe quem você é em Deus. Você sabe quem Deus é em você. Você sabe qual é o seu chamado. E você vai cumpri-lo fielmente. Porque o que Deus espera de você é fidelidade. Fidelidade no exercício do ministério. É isso que Deus espera de você e nada mais. Se você for fiel, Deus tem compromisso com o fiel. Sempre teve e sempre o terá. Não tenha medo de avançar. Mas antes de prosseguirmos aqui, e o nosso tempo já está terminando, eu quero dizer novamente para você, todos aqueles profetas, né, homens que eram, eles eram homens imperfeitos, né, homens que falhavam, não é? Mas aqueles homens, eles eram os olhos de Deus para o povo, que significava o pensamento e o propósito de Deus. Eles revelavam o coração de Deus para o povo, não é? Eles interpretavam a voz de Deus para o povo, para que o povo pudesse compreender. Aqueles profetas que corporificavam isso, todas essas coisas que eu acabei de dizer, né? Eles são agora trazidos para o Novo Testamento e para dentro da igreja, com essa clara implicação para nós, de que é desta forma que a igreja deve ser para alcançar o seu objetivo. A igreja precisa ouvir a voz dos profetas, que na verdade é a voz de Deus. Eles simplesmente eram canais de Deus para o povo. O sacerdote levava as demandas do povo a Deus. Os profetas traziam as respostas e o interesse de Deus para o povo. O propósito de Deus para o povo. Esse era o papel do profeta. Era revelar o pensamento de Deus, o coração de Deus, esquadrinhar o coração de Deus e trazê-lo ao povo. E isso é maravilhoso. A igreja, ela tem que ser aquilo que ela vê. A igreja não vai ser a igreja nunca conseguirá ser aquilo que de fato ela foi chamada para ser, se ela não enxerga, se ela não consegue ver. Então, a igreja é exatamente o que ela vê. A abertura que ela tem de visão é exatamente isso que ela é. Quanto maior é a visão, maior é a compreensão de Deus e mais dentro desse propósito de Deus você vai estar. Se os seus olhos são fechados por conveniência humana, por pecados, porque o que fecha os olhos de um profeta? O que fecha os olhos de um pastor? O que fecha os olhos de um líder? É muitas vezes colocar os seus próprios interesses acima dos de Deus, colocar as suas ideias acima das de Deus, ou por algum pecado, porque nós, mesmo sendo líderes, sendo pastores e consagrados, não é? Nós temos falhas, nós somos seres humanos, nós falhamos, nós erramos. Há profetas que falharam, você se lembra? Daquele profeta velho e o profeta novo ali, que foi profetizar contra o altar de Betel. A ordem de Deus para ele não era clara, para aquele profeta que profetizou a destruição do altar de Betel. Aquele profeta que foi profetizar para Jeroboão I, a ordem de Deus para ele era clara: você vai por um caminho e volta por outro. Fala aquilo que eu te mandar e não pare na cidade, não coma nada lá e volte por outro caminho. Pronto. Aí um profeta velho decide, né, entrar nessa história e ele então, por erro e por suas próprias conveniências, não é? Eu não vou entrar no mérito aqui, porque senão nós teríamos pano para manga, porque esse assunto é bem polêmico. Ele vai mandar atrás daquele profeta novo, não é? E vai falar com ele: olha, volta e vem comer comigo na minha casa. Ele disse: eu não posso, Deus falou assim, assim, assim. Ele tinha consciência da voz de Deus, mas o outro profeta dizia: eu também sou profeta,
E Deus apareceu para mim e mudou a conversa. Agora, veja bem, se aquele profeta novo fosse uma pessoa que tivesse os seus olhos bem abertos, ele não teria voltado com aquele, não importa. Se ele conhecesse de fato o seu Deus, ele diria o seguinte: Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus é uma só, ela não pode ser uma hoje e outra amanhã, está errado. Alguma coisa está mal aqui. Ele teria dito: olha, profeta, eu sei da sua idade, reconheço o seu serviço prestado à nação de Israel como profeta, mas olha, sinto muito, mas o que Deus mandou fazer é isso que eu vou fazer, me dá licença, eu preciso seguir o meu caminho. Era isso que ele devia ter feito, mas ele falhou. Por que falhou? Falhou porque é um ser humano. Claro, ele pagou o seu erro com a sua própria vida, porque depois ele morre, ele vai ser assassinado ele vai ser morto por um leão, na continuidade do seu trajeto. Agora, o profeta velho também, ele comete uma falha terrível. Ele conhecia Deus mais do que o outro, não é? Ele nunca poderia ter feito o que ele fez. Quando o profeta novo dissesse para ele: olha, Deus mandou fazer assim, ele tinha que ter dito: meu filho, vá em frente, não faça, esqueça o que eu disse, vá em frente, que Deus seja contigo. Falta isso também. Às vezes os nossos interesses são colocados acima do interesse de Deus. E as nossas palavras, os nossos pensamentos são colocados acima dos pensamentos de Deus. E isso é confusão. Deus não aceita isso, não é? Então, a igreja é para ser aquilo que ela vê, né? A igreja é para ser dominada por um objetivo, por uma visão específica. E ela sabe por que ela está aqui. A igreja tem que ter essa consciência, não é? Ela não pode ter dúvida em relação ao seu ministério, ao seu chamado, ao propósito que Deus tem para a existência e para a vida da igreja nesse mundo, não é? Então, veja bem, o nosso tempo terminou, não posso prosseguir, mas na próxima semana a gente volta para falar um pouco mais a respeito disso aqui, porque isso é muito importante. E depois da sua Bíblia, leia lá a história desses dois profetas, do profeta velho e do profeta novo, para que você possa ver que lição importante a gente tira para as nossas vidas. O desejo do meu coração é que você esteja dentro do propósito de Deus, aliado à visão que Deus tem colocado diante de você. Permita Deus abrir os seus olhos para que você enxergue, para que você veja o propósito dele, e para que você não ande às cegas, tateando, né, sem direção e sem orientação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa ministração nesse dia. Que o Senhor esteja sempre conosco, Pai, e que a Tua bênção esteja sobre nós, e que Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus eterno, em tudo. E as palavras que aqui foram ministradas, que elas possam ser gravadas no coração dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.